Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã. Nós estamos na 28ª semana do Tempo Comum. Você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar, fazendo sempre isso. O YouTube reconhece a legitimidade dessa bela e encantadora missão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã e da arruda e de todas as outras ervas, mas deixai de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveis praticar isto, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais de lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos a nós também. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestre da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmo não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, mais uma vez nós estamos diante da coragem de Jesus. Olha, a vantagem de você não dever nada a ninguém é você poder ser honesto, é você poder ter coragem de falar. Tem coragem de falar porque você não deve. Tem coragem de falar porque você não espera nenhuma vantagem, de repente, dessa ou daquela pessoa. Muitas vezes o relacionamento com as autoridades políticas e até mesmo religiosas é andar em cima como se tivesse um monte de ovos de galinha, é claro, um monte de ovos, você tem que pisar em cima de ovos para não quebrar nenhum dos ovos. Mas por quê? Porque você espera alguma coisa ou você deve alguma coisa. Então, trata-se bem a pessoa, não porque você é uma pessoa boa, mas porque você espera ou deve. E Jesus quer mostrar exatamente esse fato. E ele não espera e nem deve. Ou melhor, se espera, espera aquilo que ele próprio ensinou. Então, hoje nós estamos diante de um texto e que Jesus fala bem claro: ai de vós também, mestre da lei. Achando os mestres da lei que Jesus só estava falando para os fariseus. Mas os mestres da lei, já fala a palavra mestre da lei, faziam leis pesadas para os outros, os quais eles mesmos não eram capazes de mover, como diz Jesus no texto, com um só dedo. E aí, aqui é que mora a grande questão. Fechais a porta do reino dos céus para as pessoas com leis severas e pesadas, mas vós mesmo burlai a lei e não carregai essa lei que é tão pesada. Então, o que Jesus está dizendo para mim e para você? Muitas vezes nós fazemos também isso na vida das pessoas. Exigimos delas aquilo que nós mesmos não somos capazes de fazer. E Jesus aqui traz essa correção, porque, como eu disse antes, Jesus não deve nada. Jesus não deve nada. E quem não deve, não tem preocupação. Muitas vezes o nosso relacionamento com as autoridades não são um relacionamento com a autoridade com amor. É o que ela ainda, enquanto tem essa função, digamos assim,
enquanto ela tem essa função, se trata muito bem. Quando não tem mais essa função, sabe lá Deus como essa autoridade vai ser tratada. Então as pessoas, elas trabalham muito com interesses a partir da sua função. E nós precisamos quebrar isso. Os políticos, a nossa relação com os políticos é assim. É assim. E isso se retrata também muitas vezes para dentro da igreja. O relacionamento é assim, é um relacionamento de falsa diplomacia, de falso respeito, que muitas vezes de falsa amizade, que infelizmente acontece, mas Jesus quer quebrar. Ai de vós também, mestre da lei. Ou seja, Jesus mostra com clareza que não concorda com essa postura de vida. Para mim e para você, nós precisamos cada dia mais buscarmos coerência na nossa fé e que é o principal, não devei nada a ninguém, como diz no Evangelho, num outro Evangelho diz, não fiquei devendo nada a ninguém, a não ser o amor. A não ser o amor. Então que a palavra de Deus hoje, ameaçadora, Jesus está um toque aqui, é um tom bem ameaçador mesmo, e dizendo, ai de vós, está pensando que eu não estou vendo? Você está pensando que você vai entrar no céu agindo do jeito que você age? Com a hipocrisia, com a mentira, com a falsidade e com o rigor da lei, sendo você uma autoridade civil ou religiosa, seja lá o que for, e aí não age com a lei do amor. A lei que você age é a lei da troca, é a lei do poder e não é a lei da misericórdia de Deus. Então, a palavra de Deus deixa bem claro esse aspecto e que nós precisamos, então, observar a nossa experiência, observar a nossa vida. Há uma autoridade que quer civil, quer religiosa, ela exige dos outros mesmo a justiça, porém ela pratica. Se ela pratica, ela pode exigir. Se não pratica, não pode exigir. O grande problema está aí. Então que hoje nós saibamos aquilo que estamos exigindo das pessoas, se nós somos capazes também de realizar. Porque só se é uma boa autoridade quando vive aquilo que a lei que criou, aquilo que você fala, naquilo que você prega, quando você vive aquilo que prega, vive aquilo que criou, então você é uma boa autoridade. Você é um bom pai, você é uma boa mãe, você é um bom padre, você é um bom bispo, você é um bom político, você é quando você pratica aquilo que você anuncia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça de sermos coerentes naquilo que proclamamos na nossa vida, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a grande alegria, a grande graça de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.